Pode começar aqui. Boa tarde, meus amigos. Presença maciça aqui, né? Agora sim, então o Paulinho aí agora, veio um rapaz de peso aí. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é André, eu sou engenheiro mecânico. Estou na área de isolamento térmico há mais de 40 anos, né? Isso porque eu tomei pau 3 vezes na faculdade, né? Em termodinâmica e transmissão de calor. Eu não sabia para que servia isso, né? E por ironia do destino, né? Ou o próprio destino me forçou a tomar pau. Pô, vê se aprende que você vai trabalhar a vida inteira nesse negócio aí. Lição. Vocês têm que tomar pau para poder aprender. Bom, hoje eu trabalho no departamento de engenharia da Armacel, prestando suporte técnico, né? Para quem não conhece a Armacel, a história dela começa em 1856, com Thomas Armstrong produzindo rolhas de cortiça. E em 1954, Thomas Armstrong desenvolveu a espuma elastomérica para isolamento térmico, que passou a se chamar Armaflex. Esse ano, essa marca, esse produto, completa 70 anos. É até mais velho do que eu. Então, eu não preciso nem falar sobre o produto. Ele já está mais do que consagrado, né? Ele é um sinônimo aí de isolamento térmico na área fria. Em 2000, o que aconteceu? Toda a divisão de isolamento térmico da Armstrong foi vendida, né, e passou a ser uma empresa autônoma, independente, e passou a se chamar Armacel. Em 2002, a Armacel instalou a primeira fábrica aqui no Brasil, em Pindamonhangaba, São Paulo. E em 2016... a Armacel, ela adquiriu, ela comprou a empresa Polypex, que eu acho que vocês também já ouviram falar muito de Polypex. Polypex era uma empresa nacional, com mais de 30 anos de fundação, e também foi a pioneira no desenvolvimento de espuma de polietileno para isolamento térmico aqui no Brasil, né? Tanto é que é uma outra marca que já está na cabeça de todo mundo, né? Então, com a aquisição da Polypex, a Armacel passou a produzir não só os produtos em espuma elastomérica, como também em espuma de polietileno. E com a aquisição da Polypex, que ficava localizada em São José, né, próximo a Florianópolis, Santa Catarina, a unidade fabril de Pinda da Armacel se transferiu para São José, Santa Catarina. E hoje nós produzimos uma série de produtos, não só na área de isolamento térmico, mas peças técnicas, para a área automobilística, enfim, tem uma linha bastante extensa. Não preciso falar, né, que a Armacel hoje é líder global, né, nessa área, tanto de isolamento térmico como acústico e também espumas de engenharia. Hoje, a sede corporativa dela fica em Luxemburgo e temos 3 sedes regionais, uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos e outra em Singapura. Atualmente são 25 fábricas em 19 países. Bom, acabando a propaganda, agora vamos para a parte mais chata, né? Que é aquilo que eu não aprendi há 40 e poucos anos atrás. Vamos recordar aí os conceitos, né? Bom, toda vez que eu tenho um diferencial de temperatura, eu tenho o quê? Um fluxo de calor da temperatura mais alta para mais baixa. O que acontece quando eu chego em casa à noite, naquele calorzão, abro o meu refrigerador, pego uma latinha de cerveja, e a mulher chega e fala: vem trocar aqui a resistência do chuveiro. Tá bom, já estou indo bem. Eu pego e deixo a minha latinha ali, subo, fico 2 horas para trocar aquela porcaria, né? Você sabe, quem já trocou resistência de chuveiro sabe que não é fácil. Quando eu volto, olho a minha latinha de cerveja, o que aconteceu? Está vazia. Um desastre. Antes tivesse, mas está um desastre. Por quê? Um sistema estático.
ela entrou o quê? Em equilíbrio térmico, ou seja, ela ficou na temperatura ambiente. Então, quando eu tenho um sistema de aquecimento, por exemplo, eu não quero o quê? Perder calor para o meio ambiente que está numa temperatura mais baixa. E quando eu tenho um sistema de climatização, refrigeração, o que eu quero? Eu não quero ganhar calor do meio ambiente que está numa temperatura mais alta. Eu preciso conservar essas temperaturas no sistema dinâmico. E como é que eu faço isso? Eu crio uma barreira. E essa barreira é o quê? É o isolante térmico. Uma das principais características é ter baixa condutividade. Mas notem que o fluxo de calor jamais cessa. Tá? O isolamento ele reduz esse fluxo de calor até um valor aceitável economicamente. Então, eu nunca vou ter uma economia de 100% e também nunca vou ter uma redução de fluxo de calor total. Né? Por exemplo, a cerveja, ela não precisa de isolamento. Para que eu vou isolar um copo de cerveja? Eu tenho que tomar ele rápido, né? Para não perder a temperatura. Tem gente que gasta R$200 para comprar o copo Stanley. Pô, com R$200 dá para comprar um monte de caixinha de cerveja, né? E outra, para que eu vou querer colocar uma cerveja num copo Stanley? Vou deixar ela quantas horas parada ali? E com certeza ela vai entrar em equilíbrio térmico, né? Então, esse cara que compra o copo Stanley, vai para a praia, põe a cerveja, ela fica 2 horas com aquela cerveja naquele copo, não é um bebedor de cerveja, né? Está estragando a cerveja, né? Então, mas quando a gente está falando na área fria, né? Na área de climatização e refrigeração, além de reduzir o fluxo de calor, tem uma outra questão, né? A questão da condensação superficial. Então, quando eu tiro a minha latinha do refrigerador, a primeira coisa que ela faz é ter condensação superficial. Por quê? Porque a temperatura superficial da minha latinha está abaixo da temperatura de Ponto de Orvalho. Tá? Não interessa saber isso, mas você quer, é uma condição climática isso, tá? Em função da temperatura e da umidade relativa do ambiente. Então, quando eu dimensiono a espessura de isolamento, eu também tenho que olhar a questão climática local dessa instalação, para que a minha espessura seja adequada e me proporcione uma temperatura superficial externa acima da temperatura de Ponto de Orvalho, para que não ocorra condensação. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? É mito que o isolamento resolve o problema de condensação. Isso não existe, tá? Ele ajuda a minimizar. Mas a condensação é um fenômeno físico que depende o quê? Das condições climáticas, que a gente não tem controle. Então, quanto mais alta a umidade local, pior é a condição climática e mais facilmente ocorre a condensação. E não só a condição climática, mas também a condição de contorno. Então, eu vou até mostrar alguns casos mais para frente, mas todo ambiente interno é um microclima. Por que é um microclima? Ali, por exemplo, eu estou com 14 graus, aqui não é um refrigerador, a sala do lado, né? Mas ali eu só tenho controle do quê? De temperatura. Eu não tenho controle de umidade relativa. Então, o que acontece? Existe também um diferencial de pressão de vapor. Então, a umidade do ambiente externo, ela migra para o ambiente interno. Só para vocês entenderem, um refrigerador, quando está mal vedado, o que acontece? Começa a condensar por dentro. Por quê? Porque a temperatura externa é maior que a interna e o vapor de água que está contido no ar vai penetrando ao longo do tempo. Se for um freezer, o que acontece? Formação de gelo, não é isso? Então, realmente, o isolamento não resolve completamente. Aí a gente tem que partir para outras, né? Por exemplo, o microclima, o ambiente interno. Forro, por exemplo, entre forro, shaft, garagem, subsolo, tem que ter um outro sistema que ajude o isolamento a cumprir a função dele na questão da condensação. No mínimo, ter uma ventilação forçada, um sistema que desumidifique esse ambiente, ok? Então, isso que eu estava falando agora. Quando eu tenho um diferencial de temperatura, eu passo a ter também um diferencial na pressão parcial do vapor.
E a pressão é maior para temperaturas mais altas, a pressão é menor para temperaturas mais baixas. Como é que a gente respira? A gente tem um diafragma aqui. Então, o diafragma faz com que a pressão atmosférica fique maior do que a nossa aqui. Então, isso força o ar a entrar no nosso pulmão. Então, quando um sistema de refrigeração e climatização entra em operação, acontece a mesma coisa, ou seja, passa a ter o quê? Um fluxo de vapor da mais alta para mais baixa. E o que acontece? Eu dimensionei o meu isolamento para que não ocorra a condensação superficial, tá? Mas à medida que o vapor começa a permear o material, permeabilidade não tem nada a ver com absorção de água, é o vapor permeando o material entre moléculas, tá? Qual é a principal característica de qualquer material isolante? É baixa densidade, eles são leves. E geralmente é o ar estanque que proporciona mais baixa condutividade térmica de qualquer material isolante. Tá? Então, a espuma elastomérica, a espuma de polietileno é uma mera embalagem do meu melhor isolante térmico, que é o ar parado. Tá? Então, se eu tenho ar e começo a ter vapor permeando o meu material, ele vai encontrando temperaturas cada vez mais baixas, até que ele vai encontrar a famigerada temperatura de Ponto de Orvalho. O que vai acontecer? Eu vou ter uma condensação interna. Então, onde eu tenho ar, eu passo a ter água. Não é só, isso está por dentro do material isolante. Vai se transformar em água. A água é 25 vezes mais condutora do que o ar. Alguém já tentou experimentar tirar um assado do forno? Antigamente o pessoal até molhava o pano, né? Falava, pô, um pano geladinho, molhado, fica mais fácil de eu puxar a bandeja. O que acontecia? O pessoal queimava a mão, porque a água é 25 vezes mais condutora do que o ar. Agora, se eu estou num sistema de refrigeração, o que vai acontecer com essa água? O que acontece quando eu chego em casa e na minha geladeira lá só tem supérfluo, carne, fruta, e a minha mulher não deixou eu colocar minhas latinhas de cerveja. Elas estão tudo lá fora, quentinha. Aí eu pego, não, a latinha e falo, vou botar aqui no freezer, tal, para dar aquele grau, né? Mais uma vez. Vem, a lâmpada aqui do quarto queimou. Aí eu vou lá, troco a lâmpada. Quando eu chego, esqueci a latinha lá no freezer. O que aconteceu? Outra desgraça. Por quê? Porque a água, ela expande, né? Virando gelo. Então o volume aumenta. Então a latinha estourou. E ainda levei bronca. Pô, agora você que tem que limpar esse negócio aí, ó. Tá, sujou todo o freezer meu aqui, ó, com essa tua cerveja. Então, alguém já viu um sistema de refrigeração com PU, por exemplo? Tem um determinado ponto dessa tubulação que parece uma jiboia que engoliu um bezerro. Por quê? Porque ali tem gelo, o gelo vai expandindo. E o gelo, sabe quantas vezes é mais condutor do que o ar? 90 vezes. Essa história de que o gelo é isolante, que a gente vê na internet e tal, os especialistas, isso é balela. O gelo é condutor. É claro, ele é isolante se eu estiver no Polo Norte ou no Polo Sul, estou com uma temperatura de menos 50 graus, aí eu faço um iglu de gelo lá e fico lá dentro, vou ficar mais confortável. Mas só isso, tá? Então, a principal característica do material isolante que vai trabalhar na área fria, ou seja, abaixo da temperatura ambiente, não é só a baixa condutividade térmica, e sim uma baixa permeabilidade ou um alto fator Mi. Aqui é só para vocês terem uma ideia de materiais que têm baixo fator Mi. Por exemplo, lã de vidro, poliuretano,
poliestireno, né? O isopor, lã de rocha. Então, todos esses materiais, eles precisam o quê? De barreira de vapor adicional. A espuma elastomérica e o polietileno já têm um alto fator Mi de fabricação. Agora, esses materiais, eles precisam de uma capa de alumínio, né? De uma emulsão asfáltica, ou uma capa de plástico, enfim, para que o vapor não permeie esse material. Mas isso daí não é de fábrica que esses materiais saem. Isso aqui é feito posteriormente, ou na aplicação, ou durante a produção. É adicionado essas barreiras de vapor. Mas na hora da instalação, como é que ficam as juntas? Olha esse enforca-elefante aqui. O vapor ele vai permear facilmente. O que adianta ter um material, uma barreira de vapor, um colete à prova de bala, e eu entrar num tiroteio com o colete aberto? Eu morrer, né? E se eu colocar um zíper de pano? É a mesma coisa. Então, você não consegue selar, estancar o sistema, mesmo usando barreiras de vapor eficientes. Mas, na montagem, esse vapor ele vai permear, ou ele vai buscar os pontos mais frágeis. No caso de lã de vidro, só no manuseio você já rasgou aquele alumínio. Então ali o vapor ele permeia e caminha por capilaridade aqui por baixo da barreira de vapor. E o que vai acontecer? Vai encharcar o material, então ele vai perder a capacidade isolante dele. Essa umidade ela vai contribuir para o desenvolvimento de fungos, bactérias, e também a corrosão sobre o isolamento, como vocês podem ver aqui na maioria dos casos. Olha o duto aqui, foi tirado. Esse aqui é um caso muito interessante. Nós fizemos até um furo aqui embaixo com o dedo, assim. A água começou a sair que parecia uma torneira aberta, de tanta água que tinha esse isolamento. Só que você olha aí e você fala, não, tá bom, não está condensando, está bonito. E outra coisa, o fato de uma instalação estar condensando não significa que o sistema não esteja eficiente termicamente. Até porque quando a gente seleciona a espessura do isolamento, a gente seleciona visando tentar minimizar a condensação. E essas, como é um país extremamente quente e úmido, essas espessuras são sempre maiores do que as espessuras econômicas, ou seja, então, com certeza, a eficiência do sistema não vai estar comprometida. Agora, é claro, né, a condensação é chata, né? Ficar pingando em alguns lugares, hospital e tal, mas por isso que eu falo, somente o isolamento não vai resolver isso, tem que ter, então, um outro sistema, ou realmente, né, os ambientes internos passarem a ter um controle efetivo da umidade relativa, tá bom? Mas o ar-condicionado joga ar seco, não sei, mas ele não vai resolver isso, porque o ar úmido está vindo de fora, do ambiente externo que está numa temperatura mais alta. Então, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, quando a gente está trabalhando no campo do frio, temperaturas abaixo do ambiente, sempre vai haver um fluxo de calor e um fluxo de vapor d'água atuando simultaneamente no sistema. O material que tem baixa condutividade, ele vai criar uma boa resistência térmica para o fluxo de calor. Evidentemente, quanto mais baixa a condutividade térmica dele, maior vai ser a resistência térmica que ele vai proporcionar ao sistema, menores vão ser as espessuras e uma economia cada vez maior. Mas, se esse material tiver um baixo fator Mi, ou seja, um material bem permeável, o que vai acontecer com essa condutividade térmica baixa inicial? Ela vai encharcar e vai subir. Então, ele vai deixar de ser um bom isolante térmico, passa a ser um condutor. Consequentemente, a resistência térmica dele, que era alta, fica muito baixa, e a economia inicial vai para o brejo, né? Eu pergunto para vocês, será que o sistema de climatização e refrigeração são realmente sustentáveis? É claro que o sistema é composto de vários equipamentos, uma série de componentes, cada fabricante, né, fala, não, o meu produto é sustentável, tudo mais. Inclusive o meu isolamento é sustentável, tem qualidade. Mas a sustentabilidade, eu faço uma analogia a uma corrente.
Então, cada componente, cada equipamento é um elo dessa corrente. Então, todos eles têm que ter a mesma resistência para que realmente o sistema seja sustentável. Então, vamos supor, eu tenho um baita carrão, né? Uma Ferrari, por exemplo. Se eu colocar gasolina ruim, ela não vai andar, né? Vai parar na primeira esquina e vai sustentar o mecânico, né? Agora, se eu ponho uma gasolina boa, eu tenho um carro bom e uma gasolina boa, eu tenho um sistema sustentável, por exemplo, eu tenho todos os equipamentos, eu tenho o isolamento Armaflex, por exemplo, eu tenho um sistema sustentável. E se o cara não souber dirigir a Ferrari, principalmente Porsche hoje em dia, né, os caras estão arrebentando com as Porsche. Eu tenho um elo fraquíssimo nessa corrente, que é o motorista, que é quem vai instalar esses equipamentos. Principalmente o meu isolamento térmico, porque aquilo que eu comentei agora há pouco com você, né? A última etapa, né, de uma instalação, os caras às vezes procuram o isolamento mais barato, né? Chegam a falar, põe qualquer coisa, nem precisa de isolamento, vamos entregar logo lá, pegar a nossa graninha e ir embora. Não é isso? Então não adianta nada. Tudo isso que eu falei, né? O material com baixa condutividade, alto fator Mi, fazer todo o cálculo, né, para a seleção de uma espessura adequada para aquele ambiente, para aquela obra. Se o que a gente vê por aí é isso aqui, ó. Foi o que eu falei, que adianta entrar num tiroteio com colete à prova de bala aberto? Então não adianta nada. Olha, redução de espessura, olha aqui, põe um bacalhau aqui, aqui ele colocou uma fita isolante elétrica, né? Olha aqui, ó, aqui ele pôs uma fita luminizada, mas a junta toda aberta, outro enforca elefante aqui, né? A umidade vai entrar aqui por baixo. E olha, isso aqui é um hospital, hein, mano? Tomara que não seja uma área onde você tem uma sala de cirurgia, porque isso aqui vai virar um bolsão de água e vai cair tudo em cima do paciente. Então isso aqui não é sistema isolante térmico. Isso aqui, no máximo, está protegendo a tubulação mecanicamente só, para não arranhar a tubulação, mais nada. Oi? Me tira uma dúvida, ali está apertado com a abraçadeira, né, você falou. E às vezes quando passa a fita PVC bem apertada, tira a proteção da capacidade dele? Eu vou chegar na fita também, outro procedimento errado. Não precisava nem usar isso aí. Então, completamente comprometido. Se eu vou construir um muro, eu não vou comprar só tijolo, eu vou comprar cimento, cal, areia. Ou eu vou amarrar ele tudo com enforca-gato, os tijolos. É o que a maioria faz. Até pode comprar o meu isolante térmico, mas compra um saco de enforca-gato. As fitas Heller, mano. Então, é um procedimento todo errado. Você tem que usar um adesivo correto. Você tem que ter cimento, né? E tem até equipamentos para que facilitam essa aplicação. Então, é preciso selar todas as juntas, quer sejam longitudinais, quer sejam transversais, com adesivo adequado, adesivo Armaflex 520S ou 520 Fest. E outra, as juntas têm que estar sempre sob compressão, porque apesar da cola de contato colar quase que imediatamente, ela leva de 24 a 36 horas para realmente efetuar a cura. Você tem um solvente saindo dessa junta. Então, se você mantém essa junta tracionada, o que vai acontecer? Ela vai abrir, mesmo utilizando o nosso adesivo. Tem aquela, né? Faltou 10 milímetros, eu vou dar uma puxadinha, porque o material é flexível, pegou e colou. Mas ele vai abrir. Então, essas juntas têm que estar sempre comprimidas, tá? E é algo muito importante, né? Não é só selar juntas. Imagina que eu vou fazer um mergulho, vou pegar a minha roupa de neoprene, mentira, né? Não sei nem nadar, mas vamos supor que eu vou fazer um mergulho. O que eu tenho que fazer? Selar meus punhos, fechar os tornozelos,
Senão a água vai entrar por baixo. Então o que adianta eu selar todas as juntas longitudinais e transversais se eu não selar as entradas, ou a cada segmento, né, a extremidade, o início, o final, as extremidades dos tubos isolantes com a tubulação? Porque o vapor ele vai migrar por baixo do isolamento. Então você tem que fechar aqui também. Não esquece da roupa de neoprene. Se eu vou mergulhar, tem que fechar tudo direitinho, senão vai encher de água. Então é melhor eu mergulhar sem nada, né? Ó, aqui são exemplos de aplicações feitas de forma correta, né? A selagem das juntas transversais, longitudinais. Aqui não precisa usar o enforque elefante, né? Você tem que facear o flange. Depois, para dar o acabamento, aí pode ser aplicado uma fita, mas não é a fita que vai fazer a selagem da junta. Se eu tiro a roupa da minha máquina de lavar e jogo no canto, o que vai acontecer? Não vai secar nunca, né? Uma instalação também compactada é a mesma coisa. E se eu fizer isso aqui? Para economizar, né, já que o isolante térmico é muito caro, então eu vou usar um único tubo isolante e isolar 2 tubulações. E aqui, ó, no caso do split, eu tenho diferencial de temperatura. Se eu na minha casa tenho água quente e água fria encostada uma na outra, o que vai acontecer com a minha água fria? Esquentar. Então eu nunca vou ter água fria, vou ter água morna. E eu vou ter um banho quente? Também não, né? Vou ter um banho morno. Isso. E aqui ainda é mais grave, né? Porque tá vendo esses espaços, o pessoal puxa o cabeamento. E aqui eles colocam uma extensão, né? O rapaz fala, pô, preciso puxar uma extensão aqui, aproveita esse espaço aqui. O que eu tenho que fazer com a roupa depois que eu tiro da máquina de lavar? Eu tenho que colocá-la no varal, tem que ter ar circulando em volta, tem que ter convecção para secar. Uma instalação a frio é a mesma coisa. Por isso que vocês podem ver os entreforros, os shafts, garagem. Por quê? Porque aqui vai criando a umidade, não tem ar circulando, né? E está tudo compactado. Você tem que ter um distanciamento mínimo entre as superfícies isoladas e isolar individualmente. Aqui é um exemplo de microclima, foi o que eu falei no início, né? Todo ambiente interno é um microclima, né? Aqui parece um acasalamento de tarântula, né? Aqui eu não sei como é que o cara conseguiu, vocês podem ver que todas essas manchas brancas já sinais de condensação. Ó, aqui é um shaft que eu tenho tudo, eu tenho duto, eu tenho tubulação de água sanitária, eu tenho cabo da net, eu tenho 2 tubulações de água gelada bem grudadinha, e de novo, né? Eu não tenho ventilação. Eu tenho o quê? Eu tenho formação de fungos, bactérias, condensação, né? A umidade que gera tudo isso. Aqui é um shaft, por exemplo, olha como é que fica o meu isolamento térmico. E aqui é um exemplo muito interessante. Isso aqui é um entreforro de um hospital. Inclusive um hospital daqui, tá? Eles nos chamaram porque o entreforro estava condensando. Aí nós fomos lá às 11 horas da manhã, que não é o melhor horário, nem se faz pontualmente esse tipo de medição. Mas na sala do hospital estava 19 graus. Que nem aqui, está 14 ou 13 aí nessa sala do lado. Só que a umidade relativa estava em 84% na sala. É lindo você pegar os memoriais descritivos de projeto que eles colocam, condição interna, 22 graus mais ou menos 5, umidade relativa 50, mais ou menos 10. E entre parênteses, sem controle. Por que essa faixa, 40 e 60? Que é o ideal, né? Tanto para a saúde como para evitar a proliferação de vírus, fungos e bactérias. Mas não é isso que a gente encontra no hospital. Aí nós abrimos o entreforro e olha só, a temperatura estava 24 e a umidade relativa 96,2. Se eu entrar na carta psicométrica aqui, a temperatura de ovário é 23,4, 23,5. Eu tenho meio grau só. Como é que eu vou trabalhar com meio grau? Não existe. Aqui, se eu não tiver um sistema... Opa, acho que eu apertei algo errado. Como é que eu vou ter um controle aí da condensação? Impossível.
Isso vocês podem ver também em muitas garagens de supermercado, né? Está sempre pingando. Fazer isso, tá? E, inclusive, sem querer ser sarcástico, né? Na época do Covid, aí, né? O Covid não entrava nesse hospital, porque as vagas estavam todas preenchidas por outros vírus e bactérias. Não tinha espaço para o Covid. Tá? Outra coisa totalmente errada... Opa, desculpa, eu me empolgo aqui. Outra coisa totalmente errada é fazer curvas de 90 graus aqui, né? Você tá comprometendo a espessura de isolamento nesse ponto aqui, né? Aqui, ó. Olha aquela fita branca estrangulando tudo, fazendo curva de 90 graus. Olha que maravilha esse T aqui, ó. Olha que beleza. Muito bem feito, né? Usaram uma... E engraçado que não parece nem ser a cinta elastomérica. Parece mais uma câmera de pneu, né? Que o cara cortou e enrolou em volta, né? Aqui que eu falei, ó, não adianta a junta estar tracionada, ela vai abrir. Ela tem que estar sempre comprimida, porque o adesivo leva um tempo até a cura total. E também não adianta usar o adesivo para preencher a abertura, porque o adesivo não tem essa resistência de fusão do vapor de água. Tá? Nas próprias embalagens do nosso produto, nós temos gabaritos para fazer as peças em gomos, né, sem comprometer a espessura do isolamento, manter a homogeneidade na espessura, né? Tem tubos até 6 polegadas. Fora isso, nós temos manuais de instalação que permitem você fazer uma série de singularidades, isolamento de válvulas, curvas, T's, enfim. Tem tudo isso à disposição de quem realmente quer fazer. E também existem peças prontas, né, que podem ser adquiridas, né, sifões, T's, para cada tipo de projeto você tem um sistema aí que você pode utilizar. Aqui, por exemplo, eu fiz uma instalação aqui, mas é uma curva longa. No máximo, esse tubo tem que ter 40 milímetros, a espessura de isolamento não ultrapassar os 19 milímetros. Então, aqui eu não estou comprometendo a minha espessura, porque é um raio longo, tá? Mas sifões, curvas de 90 graus, tem que ser feitas em gomos, né? E tubulações acima de 6 polegadas feitas com mantas. Outro grande gargalo, né? São as cintas plásticas metálicas que o pessoal usa, estrangula, diminui a espessura do isolamento, né? Também tem aquelas calhas, isso é muito comum em supermercado, né? O cara põe uma calha aqui, né? Mas o que acontece? Você tem o peso próprio, né? Tanto da tubulação, do fluido, e o isolante ele é flexível. Então, a calha não amassa, mas o seu isolamento aqui, ó, ele reduz em função do peso, ele passa a ficar amassado. Então passa a ter um ponto, uma ponte térmica e uma condensação localizada, como vocês podem ver. E ainda mais essas calhas aqui, com o passar do tempo, começa a ter movimentação normal, né? E essa calha acaba se deslocando, prejudicando o isolamento e ainda caindo em cima da cabeça das pessoas. Aqui é outro procedimento errado, né? Com esses suportes ou abraçadeiras, que isso daí são elementos para sustentar ou apoiar tubulações que não tem isolamento, ou seja, não tem problema de esmagar, mas se você usar é o mesmo problema. Olha aqui, reduziu a espessura do isolamento. Aqui, por exemplo, ele conseguiu estrangular inclusive o fluido, tá? O fluido não passa aqui porque a abraçadeira ela amassou até a tubulação. Existem, né, cambotas, existe uma série de suportes, né, que são apoiados diretamente na tubulação. Mas o que acontece? Nenhum deles, quer seja madeira, quer seja plástico denso, borracha densa, metal,
todos eles têm uma condutividade muito maior do que o isolamento térmico. Então, com o passar do tempo, eles também criam pontes térmicas, né? A madeira, inclusive, absorve umidade. Então, vocês podem ver que nesses pontos começa a ter condensação, começa a ter oxidação. No caso de suportes metálicos, a condensação aparece quase que instantaneamente. Olha aqui, aquele é um entreforro, tá? Onde estava com 96% de umidade. Olha o que acontece com as vigas de apoio aqui da tubulação, com o suporte direto na tubulação. Aqui começou a condensar e aqui já virou um condomínio aqui de vírus e bactérias, tal. Aqui já tem, o pessoal está até pagando condomínio aqui. O Covid quis, mas não tinha vaga, tá? Então existem os suportes, né, próprios para isso, né, que é o Armafix, onde você abraça a tubulação, ele é de uma espuma rígida, né, com alta resistência à compressão, mas como é um material permeável, esse suporte é totalmente vedado com espuma elastomérica e tem uma capa de PVC externa. Aqui, por exemplo, você até pode depois usar o enforca-gato, que você não vai conseguir amassar esse ponto de apoio ou de sustentação, né? Normalmente se complementam com abraçadeiras e tal. Mas o que acontece quando o trecho é longo? Se você fixa esses pontos, a movimentação da tubulação pode provocar aberturas nesses pontos. Então, em complemento com o Armafix, nós temos um suporte chamado Insugard, que também é uma calha, na verdade é uma cela, né? Uma cela de abas altas, então a tubulação ela fica apoiada dentro dessa cela. Como a aba é alta, essa tubulação não vai cair, né? É um polipropileno, né? Reforçado com fibra de vidro, ele pode ser instalado externamente porque ele tem resistência a UV, né? As bordas são arredondadas, então a movimentação da tubulação não vai comprometer o isolamento, né? E além disso a parte interna é uma superfície extremamente lisa, né? Que diminui o atrito, né? Durante a movimentação da tubulação. E outra coisa, eu não preciso de ferramenta, não preciso de parafuso, não preciso de nada. Eu tenho adaptadores que, dependendo se é uma barra, suporte, se é sustentação, eu com um simples clique eu monto aqui, dependendo do tipo de apoio que eu tenho, ou eu posso usar os suportes pendurais, né? Mas agora aqui de forma correta, sem estrangular o isolamento. Aqui são exemplos, né, do uso do Armafix em instalações grandes, longas, né? Eu já complemento, além do Armafix, o suporte Insugard. Então, essa movimentação aqui não vai comprometer o meu isolamento térmico e nem vai cair na cabeça de ninguém, né? Agora, tanto a espuma elastomérica como o polietileno são polímeros de cadeia carbônica, então eles são suscetíveis à radiação UV, tá? Os Polipex, o polietileno, existe uma película, né, que é testada, e nessa película eu tenho o anti-UV, então ele pode ser instalado externamente. Mas muito cuidado, que tem muito material parecido, porque como a película também é de polietileno, mas se eu não colocar o meu aditivo, é claro, eu posso ter um material 40% mais barato, mas numa instalação que está sujeita a UV, olha o que acontece, foi a película, foi tudo, apareceu a tubulação, e aqui um exemplo bem legal, né? Ó, aqui ele usou uma fita isolante elétrica para vedar a junta e ainda usou um enforca-gato para deixar tudo bem juntinho, então aqui está tudo errado. Então, como eu falei, né, existem alguns outros artifícios, né, para se fazer a proteção. Então o pessoal usa muito aquela fita de PVC. E o que acontece? Essa fita de PVC não tem proteção anti-UV, porque o PVC o que é? Um outro polímero. Tudo que é poli, alguma coisa, tem que ter proteção anti-UV, tá? Então o que acontece? Além de apertar, né, que nem o rapaz falou, né, estrangula, né, porque aperta bem firme, ela não te dá nenhuma proteção ao substrato, que também é suscetível ao UV. Então aqui eu tirei a fita, vejam que aqui a espuma elastomérica já começou a ficar comprometida. Por quê? Porque esse material ele não garante a resistência ao UV.
Tá? E outra, né? Essa fita ela esconde tudo isso aqui, ó. Esconde aquele cabo que prejudica a espessura, esconde as juntas totalmente abertas, né? E aqui ainda não tinha tirado a fita, mas olha só o estado que está, por causa da umidade, já começou a ter fungos, bactérias e um monte de outras coisas, né? Então, como eu falei, existe o Polypex Plus UV, que tem uma capa de proteção contra UV, e o Polypex Inverter, que é um polietileno que resiste até 120 graus e é próprio para os sistemas que têm o ciclo reverso, onde a temperatura ultrapassa os 100 graus, coisa que o polietileno comum não suporta. Tá? Ambas têm proteção contra UV. E no caso da espuma elastomérica, ainda não foi desenvolvida uma capa para as tubulações, mas existe uma tinta que é própria para dar essa proteção anti-UV. Ela é a base de borracha, então ela é flexível e é própria para esse tipo de instalação. Então aqui a gente pode ver, ó, o Plus, o UV, o Inverter e a tinta Armafines aplicada não só em tubulações, como equipamentos que estejam sujeitos à incidência da radiação UV. Mas é claro que a tinta não protege contra choques mecânicos. É muito comum o pessoal, nesses casos, usar revestimentos metálicos, né? Mas como uma opção muito mais vantajosa aos revestimentos metálicos, a Armacel trouxe um compósito aqui, né, que na verdade são 3 camadas, é um PVC, um alumínio puro e uma proteção anti-UV. O que acontece? Esse material ele é resiliente, então mesmo que ele sofra algum choque, ele volta, coisa que o revestimento metálico não faz. Tá? Ele permanece deformado, criando ponte térmica, né? Então, além dessa flexibilidade, ele mantém, né, a estética, né? Não há uma oxidação do alumínio, porque essa película protege. É muito mais leve, vem em rolos, enfim. Tá? Acabou. Já estão me olhando feio ali, tá bom? Mas depois a gente está ali, qualquer coisa a gente traz mais informações. Eu agradeço aí a paciência de vocês, tá bom? Espero ter passado. Obrigado.